Irmãos, os irmãos que estão em pé, tem 4 lugares aqui, ó, tem lugares aqui à minha direita. Glória a Deus. Irmãos, graças a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Os irmãos que não podiam estar aqui pela manhã, quero dizer para você que eu estou muito feliz por nós termos esse tempo juntos. Acho que é importante nós termos claro algumas coisas, porque talvez você estando lá no contexto da sua igreja local, às vezes você pode ter a sensação de que a obra que você está envolvida, ela se resume àquelas 4 paredes em que você está. Mas a realidade é que a obra que nós estamos envolvidos, irmãos, não é a obra de ter uma igreja somente. A obra que nós estamos envolvidos é uma obra para nós conquistarmos essa cidade. Nós vamos conquistar essa cidade através de células que se multiplicam. Nós vamos conquistar cada bairro, cada rua. Sabe, eu creio que haverá um dia em que cada rua desse lugar e dos lugares onde estamos terá uma célula. Eu creio nisso. Eu creio que vai dar até confusão, porque nós vamos ter que organizar assim por setor o evangelismo. Não vai poder ser mais em qualquer lugar. Tem que ser, não, aqui é meu quinhão, rapaz, sai para lá. Vai ter que ser um negócio assim, porque o Senhor nos dará o crescimento, irmãos. Pode ter certeza, é a vontade de Deus que nós cresçamos. É a vontade de Deus que a sua célula cresça. É a vontade de Deus que nós possamos desfrutar do crescimento do Senhor em tudo que estamos fazendo. Então, tenho falado durante esse período com os irmãos sobre fatores de crescimento, de multiplicação. Sinto claro no meu coração que esse ano é o ano da multiplicação. É um ano onde viveremos multiplicação em todos os aspectos. Então, por exemplo, eu creio veementemente que todos os irmãos aqui vão prosperar. Creio. Haverá uma multiplicação financeira no nosso meio. Você está desempregado, você vai arrumar um emprego bom. Se você talvez não tenha um salário bom, se prepare, porque o seu salário vai aumentar. Eu creio veementemente nisso, isso é certeza. Isso não é algo, é uma questão de esperarmos alguma coisa acontecer, isso é uma certeza. Agora, uma vez que isso é uma certeza, nós precisamos ter algumas preocupações. Então eu comecei falando com os irmãos hoje sobre a importância de não nos enganarmos ou não nos perdermos nas coisas boas. Então, que coisas boas que são essas? Então, a sua família é algo bom, mas se você colocar a sua família acima do Senhor, você vai amaldiçoar a sua família.
O seu trabalho é algo bom, Deus orienta. Lá em Provérbios a palavra do Senhor orienta que eu e você temos que trabalhar. Você tem que vender propriedade, você tem que comprar propriedade. Então a palavra do Senhor orienta isso. Mas, se você colocar o seu trabalho acima das coisas do Senhor, você está se amaldiçoando e amaldiçoando o seu trabalho. Tudo aquilo que toma o lugar do Senhor torna-se amaldiçoado. Não se mexe naquilo que é de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, não mexe naquilo que é de Deus. Então é importante nós entendermos isso. Depois nós passamos a entender também um pouco do chamado, porque se você não entender o chamado, jamais você vai conseguir frutificar como deveria. Então, discernir o chamado é algo extremamente importante. E agora eu quero falar com os irmãos sobre preço. Todo lugar que você vai, existe um preço para qualquer tipo de mercadoria. E você sabe, isso é inevitável. Quando você vê alguém reclamando do preço, o que você pensa? Que a pessoa é justa. Você fala: não, rapaz, esse cara aí, ele realmente é alguém sensato. Olha só que absurdo. Não, é porque ele não quer pagar o preço. Então, com o decorrer do tempo, tenho percebido que muitos irmãos, com o passar do tempo, ele começa a querer negociar o preço. Ele começa a querer negociar alguns critérios, alguns princípios, mas só que Deus não negocia preço. Preço é algo que Deus estabelece e pronto. Irmão, Deus não é brasileiro, ao contrário do que aquele filme diz. Deus não é brasileiro. Interessante, esses dias eu estava, não sei se foi no Farol, se não foi no centro da cidade. Daqui a pouco veio um daqueles caras que vem vender as coisas, sabe? Ele veio: isso aqui eu achei interessante. Falei: quanto que é? 15 reais. Eu falei: não, obrigado, muito caro. 10 reais. Não, 5, 3. Eu falei: nossa, onde vai chegar isso aí? Então assim, Deus não faz isso, irmãos. Deus não negocia preço. Não tem negociação de preço com Deus. Quando Deus estabelece um preço, Ele tem que pagar. Você tem que pagar e ponto final. Então não existe negociação de preço com Deus. Sabe, preço é uma coisa assim que é meio demodê, meio fora de moda. Então quando nós falamos de pagar preço para a edificação da obra de Deus, para que as coisas da parte do Senhor aconteçam na nossa vida, parece que nós estamos ficando meio retrô. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, isso é algo que nós devemos considerar. A palavra do Senhor a todo momento fala de preço. Jesus ensinou os discípulos a respeito de preço. No Antigo Testamento você vê o Senhor ensinando o preço para os apóstolos, para os profetas, para os patriarcas. Tudo na palavra de Deus existe um preço. Então eu quero perguntar: qual é o tipo e o modelo de igreja que você quer viver? Esse modelo de igreja que eu e você queremos viver, ele vai exigir um preço da minha e da sua parte. Agora a grande questão é: você está disposto a pagar o preço? Existe uma disposição no seu coração de pagar o preço? Agora é interessante, o preço ele não é igual para todos. Mas é importante, eu quero ressaltar algumas coisas aqui que eu já falei, mas eu penso que é importante ressaltar. Então você vai perceber que existe nos nossos dias uma pregação de que agora nós não precisamos fazer mais nada, porque nós vivemos na era da graça. Nós estamos na graça, rapaz. Então por que você vai se esforçar? Por que é que você tem que pagar alguma coisa? Já está tudo pago, Jesus pagou tudo na cruz. Isso é verdade? Sim ou não? É verdade, em partes. Porque no que diz respeito à salvação, já está pago. Você não tem que pagar nada, ela é de graça. Jesus morreu na cruz para salvar a mim e a você do inferno. Então isso já está pago. De fato nós vivemos na era da graça, é verdade. Porque nós éramos merecedores do inferno. Agora a graça do Senhor nos alcançou e nós vamos herdar o reino dos céus. Ou melhor, vamos herdar os céus. Então isso tudo é verdade. Mas existe algo que nós precisamos discernir. É que quando diz respeito a reino, aí existe um preço. Não é de graça. A salvação é de graça.
palavra do Senhor diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, pela graça nós somos salvos. Será que você pode dizer: pela graça eu sou salvo? Aleluia. Isso é renovador, fazer essa declaração. Agora, é fato que para mim e para a sua vida existe um chamado. Quantos creem que foram chamados pelo Senhor? Agora, o que é esse chamado? Esse chamado tem a ver com o propósito eterno de Deus para a sua vida. Tem a ver com o cumprimento desse propósito. Tem a ver com você estar no centro da vontade de Deus. E quando Deus estabeleceu esse propósito na eternidade, acredite em mim, o propósito de Deus para a sua vida foi estabelecido na eternidade. Não foi porque você se converteu, agora você vai falar: agora o Batista se converteu, então tá bom, agora eu vou dar andamento no meu propósito. Não, ele já foi estabelecido na eternidade. Mas existe um fato, de que eu e você agora precisamos desfrutar desse chamado. E o que é o chamado? E esse é um ponto importante. Muitos de nós não discernimos o chamado. Como eu disse, a gente está acostumado a falar de chamado, então a gente acha que vai acontecer como Elias, vai acontecer como Paulo. Então vai vir uma luz, você vai ficar cego e vai ter que caçar alguém vai vir dar um tapa na sua orelha, você vai passar a enxergar. Não, mas não funciona dessa forma. Na maioria das vezes, o chamado do Senhor vem com uma doce voz do Espírito suave no nosso coração. Na maioria das vezes é assim. Então veja bem, quantos aqui já sentiram, às vezes você está numa ministração, e quando você responde, você sente aquele desejo imenso de responder ao Senhor? Quantos? Sabe o que é isso? É o chamado. É o Senhor chamando, é o Senhor confirmando. Porque você, pensa comigo, você acha que o inferno, o capeta lá, com seus demônios, ele vai reunir o inferno e falar assim: hoje nós vamos colocar desejo no coração do César pela obra de Deus. Você consegue enxergar isso? Isso é ilógico. O inferno nunca vai cooperar por isso. Agora eu quero dizer para você, esse chamado, ele não vai ser algo muitas vezes estrondoso, vai ser algo singelo. Vai ser algo que vai ecoar no teu coração, vai ser algo que vai pulsar dentro de você, vai ser algo que vai aquecer o seu coração, e à medida que o seu coração for sendo aquecido, você pode ter certeza, o Senhor vai confirmando esse chamado, e liberando você para avançar, para multiplicar, para prosperar nos seus caminhos. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, à medida que você for discernindo o chamado, o Senhor vai prosperar os seus caminhos. Então, identificar o chamado é algo extremamente importante. Agora, por exemplo, né, eu sinto no meu coração, irmãos, sinto no meu coração que nós não fomos chamados para ser uma igreja qualquer. Eu sinto no meu coração que nós fomos chamados para ser uma igreja relevante onde estamos, e uma referência. Eu creio que daqui a algum tempo, muitas pessoas vão enxergar em nós como igreja uma referência muito maior do que eu e você pode imaginar. E essa obra que temos edificado, ela não tem a ver com uma personalidade apostólica, um apóstolo, uma apostila e um apostilado. Mas essa obra que temos edificado nesses dias tem a ver com um discernimento no coração a respeito daquilo que Deus quer fazer nessa geração. O que nós precisamos fazer é somente abrir o nosso coração e perceber isso. Sabe, irmãos, lá no seu bairro, lá onde você está, existem pessoas que clamam para que uma geração se levante. A palavra do Senhor diz lá em Romanos que a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, as pessoas estão esperando que eu e você que recebemos esse chamado da parte do Senhor, se levante e responda. Há uma expectativa. Olha para o teu irmão e fala para o seu irmão: irmão, há uma expectativa para que você se levante. Então veja bem,
Uma vez que eu e você entendemos um chamado, agora para que esse chamado de fato possa cumprir, e para que eu e você possamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, nós vamos precisar pagar o preço para que as coisas aconteçam, porque nada virá de graça. Às vezes, por exemplo, o Senhor colocou no teu coração que a sua célula nesse semestre vai ganhar pelo menos 10 pessoas. Agora, como é que você acha que isso vai acontecer? Você vai ter um surto, e caiu 10 pessoas lá. Irmão, se cair 10 pessoas na sua célula, ora que é demônio. O único que caiu do céu foi Lúcifer. Pessoas virão através de trabalho. E essa disposição de pagar o preço. Então, por muitas vezes, nós olhamos ao nosso redor e vemos que pessoas são incentivadas a viver um evangelho barato, sem custo. Um evangelho que, sabe, não vai ter, assim, dificuldade. Então, assim, eu não preciso fazer nada. O que nós vamos fazer? A gente só vai para o culto de domingo, vai para a célula e está bom. Não é assim que funciona. Eu quero te perguntar, existe uma disposição da sua parte de pagar o preço para que a sua célula cresça e se multiplique nesses dias? Está disposto? O que é pagar esse preço? Esse preço, o dia que ele for pago, vai haver o liberar do Senhor de uma unção nova e um tempo novo para o seu ministério, para a sua célula, para aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas antes do preço ser pago, não será liberado. Sabe por que às vezes nós temos a sensação de que estamos vivendo o mesmo ciclo na nossa vida? É porque não pagamos o preço para iniciar a nova fase. Não pagamos o preço, simplesmente queremos estar num tempo novo com unção velha. Simplesmente queremos desfrutar do novo com coisa velha. E a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus disse, você não põe remendo novo em pano velho. Porque senão vai rasgar. Você não pode pôr vinho novo em odre velho, porque senão vai desperdiçar o vinho. E Deus faz da mesma forma. O Senhor não vai desperdiçar unção, querido. E portanto, se eu e você quisermos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos nos levantar nos dias da nossa geração e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu vou pagar o preço para ver o milagre do Senhor acontecendo na minha célula, para ver a minha rede romper, para ver a minha igreja avançar, para ver os meus irmãos prosperarem e romperem com as suas limitações. Caso contrário, não veremos nada acontecer. Olha para o seu irmão e fala para ele, irmão, você tem disposição de pagar o preço? Mas pastor, por quanto tempo que eu pago o preço? Pergunta para o seu irmão, irmão, sabe? Olha para ele e fala assim, irmão, sabe por quanto tempo você tem que pagar o preço? Ele adivinha. É pela vida toda. Sabe para que existe o preço? É para eu e você vivermos novidade de vida. Eu e você, irmão, se nós não nos cuidarmos, pode ser que nós chegamos em um momento da nossa vida que a gente quer estabilizar. Nem isso que muitos irmãos buscam. Qual é a palavra que você ouve? Estabilidade financeira. Alguns dizem até independência financeira. Então o que muitos de nós buscamos às vezes é estabilidade, mas o que Deus quer fazer é te tirar da estabilidade. Por quê? Porque a estabilidade fala de zona de conforto. Mas o Senhor a cada dia vai querer desafiar eu e você a romper. É como uma águia. A águia de tempos em tempos ela precisa se renovar, o melhor, a cada ciclo de 40 anos. Fica velha, o bico entorta, as penas crescem demais, já não voa como antes, já não consegue comer do mesmo jeito. E aí tem uma solução para isso: quebra o bico, arranca as penas, quebra as unhas e se prepara para o tempo novo. Então sabe, querido, eu quero perguntar para você: você tem disposição de entrar nesse tempo novo da parte do Senhor?
Você tem disposição de dizer: Senhor, estou aqui, conta comigo, eu vou pagar o preço. E vou ver pessoas, milhares de pessoas sendo salvas para a glória do Senhor. Sabe, irmão, eu quero dizer para você, nesse semestre e nesse ano, a nossa rede de discipulado aqui da Zona Sul, nós vamos passar dos milhares. Hoje nós somos uma média de 700 pessoas, nós vamos passar dos 1000 em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o semestre que vem nós vamos poder dizer: nós já somos 1 milhar. Olha para o seu irmão, fala para ele: você tem disposição de dizer isso? Fala assim: eu vou ser 1 milhar. Mas para isso, como diz um amigo meu chamado Jalson, tchau milha na presença de Deus. Tchau milha, varão. Olha para o seu irmão e fala: tchau milha, irmão. Quantos aqui querem ser muito usados por Deus? Fica com a sua mão levantada. Agora eu quero dizer para você: você tem a disposição de pagar um preço muito alto? Então eu quero dizer para você: você vai ser usado por Deus nesses dias. Pode dizer aleluia? Então, pastor, mas por que eu tenho que pagar o preço? Primeiro motivo, porque precisamos pagar o preço. É porque pagar o preço é a forma de nos libertarmos da rebelião. O que é a rebelião? A rebelião é esse senso de que eu sei o que é melhor para mim. Eu não preciso de ninguém. Eu sou dono do meu próprio nariz. Eu me viro. Eu sou independente. Eu não preciso de ninguém para decidir minhas coisas. E aí, uma vez que essa é a minha, a sua postura, o Senhor nos leva a um caminho. E esse caminho vai exigir que eu e você nos posicione e nós possamos pagar o preço para que possamos romper com isso. Então o Senhor não chamou a mim e a você para ser independente. Fala para o seu irmão: irmão, o Senhor não nos chamou para sermos independentes. Fala para ele: o Senhor nos chamou para sermos discípulos, para segui-lo, para obedecê-lo. Posso ouvir um amém? Segunda coisa, pagar o preço é também uma forma de vencermos o orgulho e a arrogância. Interessante, Jesus teve que pagar um preço alto para caminhar com os discípulos. Chega um momento na vida e no ministério de Jesus que ele fala: rapaz, até quando eu vou estar com vocês? Ou seja, meu Deus, que tortura é essa? Vocês não rompem, rapaz. Teve que pagar o preço. Eu vou dizer para você, querido, às vezes o seu preço vai ser tolerar, às vezes, irmão lá que naturalmente você não toleraria, naturalmente você não caminharia com ele. Mas eu quero dizer para você, à medida que você se dispor a pagar o preço, o Senhor vai te levar a lugares mais altos. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, se você pagar o preço, o Senhor vai te levar a lugares mais altos. Terceira coisa, porque eu tenho que pagar o preço, porque o preço vai me levar a depender do Senhor. Então veja bem, para ficar claro para você, imagine que o preço é o passaporte para o que você quer desfrutar. Quantos aqui querem ter estabilidade financeira? Diga amém. O que é estabilidade financeira, pastor? Dinheiro, para você farrear, para você divertir. Mas só que para que isso aconteça, eu quero dizer para você, vai ter um preço a ser pago. Qual é esse preço? Esse preço às vezes vai ser ficar sem McDonald's. Olha só que tortura, irmão. Mas para que você possa desfrutar dessa estabilidade, às vezes você vai ter que abrir mão de coisas boas. Às vezes você vai ter que deixar de tomar coca. Oh, misericórdia.
Da mesma forma, para o que você quer da sua célula, às vezes vai ser necessário você pagar um preço. Então, se você quer ver comunhão, você vai ter que pagar o preço para que a comunhão aconteça. Você quer que os irmãos cresçam, você vai ter que pagar o preço para o crescimento dos irmãos. Você quer que os irmãos amadureçam, você vai ter que pagar o preço para que os irmãos amadureçam. Então, o preço é o passaporte para o estágio novo. O preço é o carimbo de Deus, é o selo de Deus. Quando você paga, o Senhor vem e te sela e fala: pode avançar, meu filho, pode partir para a próxima etapa. Então eu quero dizer para você, querido, à medida que eu e você nos dispormos para pagar o preço, para que essa obra que temos edificado avance, eu quero dizer para você, comece a se preparar, porque esses prédios que temos hoje não vai poder conter a multidão que o Senhor vai liberar para nós. Se nos dispormos a pagar o preço, irmãos, eu creio que no próximo encontro de líder isso aqui vai estar abarrotado de gente. Hoje nós temos aqui umas 200 pessoas, eu quero dizer para você, no próximo nós vamos ter aqui umas 500 em nome do Senhor Jesus. Eu quero perguntar, você tem disposição de pagar o preço? Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, você tem disposição de pagar o preço? Quarta coisa, que pagar o preço é sempre o teste no qual precisamos ser aprovados. Porque se você não for aprovado no teste do preço, você jamais vai passar para o outro nível. É a mesma coisa da prova de matemática lá. Se é aquela prova que você precisa passar para que você possa ir para o ano seguinte, se você não tirar a nota adequada, você vai ficar. Da mesma forma é o preço. Enquanto você não pagar o preço, você vai continuar do mesmo jeito, no mesmo lugar. Sabe, irmãos, presta atenção, querido. Eu não sei se você tem percebido, mas eu sinto no meu espírito que o Senhor quer nos tirar dessa normalidade. O Senhor quer nos tirar dessa mediocridade. O que é mediocridade, pastor? É viver na média. Você está tudo bom. E a célula está indo. E o discipulado, tá bom. Deus quer levar eu e você a rompermos nesses dias. O Senhor quer nos levar para um nível novo, para um crescimento maior. Chacoalhe o teu irmão e fala assim: irmão, o Senhor quer te levar a um outro nível nesses dias. A palavra do Senhor diz no livro de Êxodo, no capítulo 24, certa vez, o Senhor tem algo para que seja feito, verso 12, Êxodo capítulo 24, verso 12. O Senhor tinha um propósito para que se cumprisse. E chega um momento em que o Senhor já havia desafiado Moisés, mas agora Deus quer levar Moisés para um novo nível. No livro de Êxodo, no capítulo 24, no verso 12, a palavra do Senhor diz: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, diga ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai aqui, até que voltemos a vós outros. Então, irmãos, veja bem, você vai perceber que a palavra do Senhor vai falar muito sobre monte. Então, você vai perceber também que nós, constantemente, a gente vai para o monte para orar pela célula. A gente vai fazer lá um tempo, nos 21 dias, né? Às vezes, na maioria deles, a gente programa segunda-feira para ir para o monte. Agora, por que eu e você nos dispomos a ir para o monte? Porque a palavra de Deus
constantemente fala a respeito de monte. Monte é lugar de intimidade com Deus, e monte também fala de preço. Eu não sei se você consegue entender a seriedade disso aqui, mas Moisés já tinha aqui, se eu não me engano, seus 90 anos. E nesse momento em que o Senhor chama Moisés aos 90 anos, o Senhor fala: sobe ao monte. Você sabe qual monte que é? É o Monte Sinai. O Monte Sinai, hoje, nas condições de hoje, é mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas subindo a pé. Não tem como você subir de outra forma. 4 horas. Você consegue imaginar isso? Moisés com 90 anos, jovenzinho, subindo um monte. Agora eu te pergunto, será que Deus, assim como fez abrir o Mar Vermelho, será que Deus não podia pegar e chegar: ô Gabriel, Miguel, rapaz, vai lá pegar Moisés e traz ele aqui para mim? Se hoje é 4 horas, eu fico imaginando naquele tempo. Hoje tem umas escadinhas, tem uma pavimentação lá, o negócio está bonzinho. Agora, eu fico imaginando o tempo de Moisés, tinha que escalar mesmo, 90 anos. Será que o Senhor não podia mandar um querubim do ano? Fala, vai lá, vai voando com as asas lá e traz Moisés aqui. Será que o Senhor não podia fazer um milagre, sei lá, trazer Moisés flutuando também? Agora, por que o Senhor não fez isso? Veja bem, o Senhor abriu o mar. Diz a história, tinha um cara ateu sentado na praça, e daqui a pouco chega um crente com a Bíblia, e o crente abre a Bíblia e fica: glória a Deus, aleluia, oh Jesus. E aí o ateu começa a ficar irritado, fala: por que você está dando tanto glória a Deus e aleluia? Fala: rapaz, meu Deus é bom demais. Ele matou todos os servos de Faraó lá no Mar Vermelho, que Moisés passou com todo o povo de Deus, e eles foram livres. Fala: meu, larga de ser burro. Isso aí é um negócio que acontece aí de vez em quando, que a água fica com 2 centímetros de altura, por isso que eles conseguiram passar. Aí o irmão baixou a cabeça, né? Baixou, eu ateu, todo feliz. Ele: nossa, glória a Deus, aleluia. Eu até pergunto: mas rapaz, o que é que você está dando glória a Deus e aleluia de novo? Não, meu Deus é bom demais. Fica imaginando Deus matando todo o exército de Faraó com 2 centímetros de água. Então, veja bem, imagina o Deus que fez esse milagre. Todo o exército, irmão, morreu com 2 centímetros de água. Mas eu estava vendo, existe um fenômeno desse mesmo, mas o milagre é estar nesse fenômeno na hora e no momento em que ele vai acontecer, porque ele acontece muito rápido e raramente. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Mas, sabe, será que Deus podia ter feito isso com Moisés? Vendo ele lá velhinho, rapaz, tadinho, velhinho aqui. Mas só que a gente acha que Deus vai deixar para a gente assim mais flexível. Nós achamos às vezes que o Senhor vai aceitar algumas coisas. Não, Senhor, é que eu tenho filho. O Senhor sabe, Senhor, olha só, a criança é tão complicada. O Senhor sabe como que é, né? Não, Deus, minha vida está muito corrida, tem trabalho. Senhor, pelo amor de Deus, se eu fizer a sua obra, como que eu vou dormir? Agora, me perdoe a franqueza, talvez até a carnalidade, mas você acha que Deus está preocupado com isso? A verdade é o seguinte: você paga o preço, passa para um novo tempo, e você vai desfrutar das grandezas do Senhor para a sua vida, do refrigério. Se você se dispor a pagar o preço agora, talvez em meio à dificuldade, em meio à adversidade,
Qual o preço, pastor? O preço de ver a multiplicação acontecendo, o preço para ver a sua célula rompendo, o preço para ver a sua célula enchendo e o milagre de Deus acontecendo, e pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, casamentos sendo restaurados. Se você se dispor a pagar o preço, eu quero dizer para você, irmãos, nós vamos viver um avivamento como nunca vivemos antes, vamos desfrutar de coisas que nunca desfrutamos antes. Agora, há essa disposição no teu coração? Há disposição no seu coração de falar: Senhor, eu estou aqui, qual é o preço? Seja qual for ele, eu vou pagar. Você tem essa disposição nessa noite de se levantar e se posicionar e falar: Senhor, eu estou aqui, manda a fatura. Agora entenda algo: o preço que Deus pede não é um preço que você pode pagar, mas sempre vai ser um preço que te custa. O preço que o Senhor vai pedir para você vai ser algo que te custe. Fico olhando algumas coisas, eu fico pensando, você consegue imaginar Abraão? O Senhor promete a ele o filho chamado Isaac, né? Eu coloco o nome de Isaac depois, mas o Senhor prometeu Isaac, era a promessa do Senhor. E quando Isaac nasce, depois de algum tempo, o Senhor fala: ó, vem aqui, traz o teu filho, teu único filho, nós vamos tacar fogo nele. Você consegue imaginar isso? Fazer churrasco de Isaac hoje. Agora, o preço era alto, irmão, sim ou não? Mas Abraão podia pagar? Sim ou não? Sim, podia. Deus nunca vai pedir algo que você não tem. O Senhor sempre vai pedir aquilo que você pode pagar. Deus não vai exigir demais de mim e de você, Ele vai pedir apenas aquilo que eu e você podemos pagar. Eu quero dizer para você, o preço que o Senhor pede para o crescimento da sua célula, das nossas igrejas, é um preço que eu e você podemos pagar sim. Não se iluda, achando que você não pode pagar. Você pode não querer pagar, mas que você pode pagar, pode. Olha para o seu irmão e fala para ele: irmão, você pode pagar o preço. Mas é interessante, o preço não é o mesmo para todos. O preço que é para o Batista é diferente do meu, que é diferente do Carlos, que é diferente do César, e que é diferente do Johnny, que é diferente do pastor Edésio, que é diferente do pastor Oswaldo. O preço não é igual. Às vezes nós olhamos e falamos: nossa, mas o irmão prosperou tão rápido. Porque talvez ele pagou o preço primeiro que você. Eu quero dizer para você, tenha certeza, o preço que ele pagou custou. Custou. Então, Mateus capítulo 4, no verso 19, a palavra do Senhor diz: olha só, o Senhor chama e disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Mais para frente lá, há um convite para ser usado por Deus. A Bíblia diz lá no Mateus do capítulo 9, do verso 9: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado à coletoria, e disse: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Existe um preço também para o discipulado. Lá no capítulo 19, no verso 21, diz o seguinte: disse-lhes: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Então veja bem, quando você olha o preço que Mateus pagou e o preço que o jovem rico tinha que pagar, não parece injustiça? Assim, cara, o cara tem que vender tudo. O outro é só vem e segue. Existe um que o Senhor, que quer seguir o Senhor fala: não, você vai voltar para os da sua casa. Mas existe o outro que fala: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai e minha mãe. E o Senhor fala para ele: ó, se você enterrar, você não tem como caminhar comigo.
Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Não é interessante isso? Parece injusto. Mas não, é o preço. Porque o Senhor vai pedir aquilo que custa. Às vezes o que custa para você não custa para mim. Às vezes o que é sacrifício para você talvez seja final de semana. Às vezes para outro Deus vai pedir uma semana inteira. Às vezes para outro Deus vai pedir o trabalho. Eu vou dizer para você, vou ousar fazer essa afirmação agora. O que Deus vai pedir é aquilo que é primeiro no teu coração. Porque é o primeiro lugar do Senhor. Agora eu quero perguntar para você, você tem disposição de pagar o preço? Irmãos, presta atenção. Nós não podemos nos deixar ser iludidos. Nós precisamos estar envolvidos em algo maior do que simplesmente os nossos próprios interesses. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós nos iludimos com os fascínios, com as facilidades. Mas sabe, irmão, o Senhor sabe, e você também sabe o preço que você tem que pagar para romper. O preço é algo que o Senhor deixa claro. Eu quero te perguntar, qual é o preço que o Senhor pediu para você pagar que você não pagou ainda? Que talvez quando você olhe para a sua vida, você vê situações que você ainda não rompeu. Quantos aqui já ouviram falar de John Wesley? Já ouviram falar? John Wesley foi um dos maiores evangelistas aí que tiveram, que se teve no século passado. Maior evangelista que se teve nos séculos passados. Mas você sabia que John Wesley, segundo os estudiosos, dizem que John Wesley apanhava da esposa. E segundo alguns estudiosos, apanhava. Segundo alguns estudiosos, John Wesley ficava tão empenhado nas coisas de Deus porque ele não queria ir para casa, para não apanhar da esposa. Fala se não é preço. Mas isso é a esposa abençoada, porque se não fosse ela, não teria o avivamento metodista. Tem que agradecer ela. O primeiro movimento de santidade foi um dos primeiros sinais de célula que começou a ter. Tudo por quê? Porque a mulher dava um couro nele. Às vezes a gente costuma muito falar de esposa, né? Mas cada um tem esposa que merece. Quando você vê sua esposa pegando muito no seu pé, irmão, é que você precisa. Porque senão você desanda. É verdade. Quando minha esposa começa a pegar muito no meu pé, eu falo, oh meu Deus, o que eu estou errando agora? Você sabe, eu não sei qual que é o preço que você tem que pagar, mas você sabe. Você sabe. Pastor, como que eu percebo esse preço? Você vai perceber que existem algumas áreas na sua vida, por exemplo, que elas estão estagnadas, e sempre quando chega em um determinado ponto, dali não rompe. Então, por exemplo, às vezes você quer muito ser usado por Deus. Você quer que o Senhor use você na sua célula. Você quer que o Senhor te leve a romper. Mas todas as vezes que você fala, não, agora eu vou romper,
você se depara com a mesma situação anteriormente. Então, por exemplo, imagine o seguinte: você determinou, não, Senhor, agora eu vou romper, eu vou jejuar toda semana. E aí chega no dia do jejum, você fala, ai, rapaz, eu estou tão desanimado. E aí você não jejua, porque você dá um jejum uma semana, outra não. Ora um dia, o outro não. Sabe qual vai ser o dia em que você vai romper? O dia em que você fizer aquilo que o Senhor propôs no seu coração. Ou seja, se é jejuar, você tem que jejuar até a orelha bater palma, irmão. Se é abrir mão de alguma coisa, então, às vezes o Senhor vai pedir para você abrir mão de coisas. Por exemplo, às vezes você é alguém que gosta de viajar todo final de semana, mas agora o Senhor te colocou numa célula, e na célula não tem como você viajar todo final de semana. Por quê? Porque existe uma obra a ser feita. Para que a célula avance, às vezes você vai ter que se programar, porque senão vai dar problema. Então esse vai ser o preço. Enquanto você quiser curtir os finais de semana, quiser ter as duas coisas, servir ao Senhor e passear no final de semana, você não vai ter nenhum e nem outro. Pastor, então o que eu faço? Queima logo esse trem, irmão. Taca fogo, abre mão, paga o preço. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Então, um requisito básico para que você seja usado pelo Senhor é você pagar o preço. É pagar o preço. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de ser cooperador com ele. Existem aqueles que correm no estádio, todos eles correm, mas só um leva o prêmio. Ele diz: correi de tal maneira que eu alcancei, eles correm por uma coroa corruptível, vós porém é incorruptível. Fico pensando, eu mesmo confesso meu pecado. Eu achava que vida de atleta era uma moleza, irmãos. O cara ganha muito, faz nada, só ficar correndo atrás de bola. Aí quando você vai ver o condicionamento físico que o cara tem que ter, a preparação, tudo, todo um processo. Agora, para que o cara está fazendo tudo isso? Para nada. Porque um dia ele vai morrer, o dinheiro que ganhou vai ficar. E acabou. Mas nós corremos pela coroa incorruptível. E como é que vai ser então, pastor? Nós vamos morrer também? Vamos morrer. E quando nós morrermos, vai ter um legado para trás de pessoas que vão lembrar: nossa, rapaz, você lembra do pastor Carlos? Morreu novo, mas... vai não, Carlos. Acho que eu vou antes. Eu converso com o Célio, às vezes eu brinco com essas coisas, tenho que parar de brincar com essas coisas, mas não consigo. É uma tentação. É interessante como a gente tem medo da morte, não é verdade? Mas só que morte para nós é início com o Senhor. Estava conversando com o Célio esses dias e realmente eu acho que ele vai morrer por último de nós. Falando com ele, falando: pastor, na minha casa, na minha família tem histórico de morrer com 90, 95 anos. Eu falei: na minha no máximo é 70. Irmão, mas sabe,
Essa semana, a avó do Miquel morreu. Mas que coisa linda foi aquilo ali. Todo mundo chorando e eu feliz. Impressionante. Não sei se eu sou meio desencontrado. Eu estava feliz porque a velhinha tinha morrido com quantos? 87 anos. Quase 50 anos servindo o Senhor. E quando estava para morrer lá, ela veio aqui. Ela veio aqui na igreja. A última vez que ela veio aqui para São Paulo, eu pedi para ela orar para mim. Falei, eu quero que a senhora ore por mim, para eu ter essa perseverança, para eu permanecer no Senhor. Ela orou comigo. Daqui a pouco ela já começou a dar uma rajada de língua e cantou um corinho também. Qual que é o corinho? Cada passo que eu dou na vida. Como que é? Cada passo que dá pela senda onde vai, tem um Deus que te vê. Ela parava assim, Deus te vê, Deus te vê. Oh, irmão, Deus sabe como fiquei alegre no meu coração. Eu estava vendo lá, estava no enterro dela, todo mundo triste, eu alegre. Porque eu me senti privilegiado de participar daquilo ali. Aquilo ali é um memorial. Eu queria poder ver no dia do meu enterro. Porque eu quero poder apresentar no mínimo 45 mil pessoas diante do Senhor. Eu confesso que eu estou sendo desafiado a mais. O pastor Wilson, esses dias eu falei para ele, pastor, o senhor tem o alvo de ganhar 1 milhão. Eu quero desse 1 milhão e pelo menos 100 mil eu vou correr atrás. Aí falou assim, você não tem vergonha não? Eu falei, por quê, pastor? Se eu vou ganhar 1 milhão, você tem que ganhar muito mais. Eu falei, é lógico. Ele falou, você é novo, você é jovem, você tem vigor, você tem lenha para queimar. Eu já estou no fim da carreira aqui. Eu falei, é verdade. Então eu estou tendo que reavaliar. Irmãos, é tão bom você ver homens de Deus. Esses dias eu estava conversando com o pastor Washington. Os irmãos sabem, os irmãos aqui são fruto dele, tem a ver com o trabalho dele no Senhor. Eu estava vendo lá, ele com a igreja, falando, né, Renato, não sou mais pastor de grande igreja, não, estou aqui com 50 mil. Eu falei, pastor, mas ninguém teve um crescimento como o senhor no nosso meio, 5.000%. Eu não tinha nenhum e já tem 50. Eu fico pensando o que vai acontecer daqui a algum tempo. Por quê? Porque se dispôs a pagar o preço. O preço que eu e você temos que pagar hoje, talvez não seja o preço de largar muitas coisas aqui, seja o preço de uma atitude, de um posicionamento, de romper, talvez com limitações, com barreiras que impedem você de desfrutar do melhor de Deus. Mas eu quero dizer para você, se a cada dia você for se dispondo a pagar o preço, nós vamos desfrutar do melhor do Senhor. Nós vamos ver Deus fazendo grandes coisas no nosso meio. E se há no teu coração uma disposição de pagar o preço para ver as coisas acontecerem, eu quero que você responda diante do Senhor nessa hora. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser pular, gritar, que você responda e fala, Senhor, eu estou aqui para pagar o preço. Se disponha a pagar o preço para ver a sua igreja romper, a pagar o preço para caminhar junto com o seu pastor, para ver as células romperem. Erga a sua voz, saia do seu lugar em uma atitude, se coloque diante do Senhor e fala, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, qual é o preço? Qual é o preço, Senhor? Pergunta ao Senhor, fala, Senhor, qual é o preço para que a minha célula de crianças rompa? Qual é o preço para que a minha célula rompa? Qual é o preço? Eu estou aqui.
de Deus. Majestade santa, majestade santa, majestade santa, majestade santa, Senhor, qual o preço? Se coloque diante do Senhor. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. De pé no seu lugar. Enquanto os instrumentos tocam, o Senhor vai começar a falar ao teu coração. Eu quero que você feche os seus olhos e erga as suas mãos em sinal de rendição. À medida que os instrumentos forem tocando, o Senhor vai falar ao teu coração. E apenas se dispõe. O Senhor vai falar o preço. Você sabe qual é o preço que o Senhor tem que ser pago. Qual é o preço? À medida que o Senhor está falando com você, as suas mãos e fala: Senhor, eu estou aqui. Estou aqui para pagar o preço que tiver que pagar. Erga as suas mãos. Majestade, majestade, santa, declare. Majestade, santa, majestade.
sua voz. Majestade. Suas mãos, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Pega sua voz, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Pega suas mãos. Pega suas mãos. Glória, Espírito Santo. Nari alamachere halabassoi andorobo cori alabachere. Nori mi alabassori dele halabachoro bocoro mandalalabassoi. Nori mi haio robo cori alabassoro mi alabachori. Nori mi rei coboro mi alabandalassori dele mi halabachori. Rabi alabacalabassuri dele halabachori. Repaio borobo que andalalabassori. Rebi alabachori robi alabadarabacalavasuri. Repaio borobi alabacalavassuri. Repalabassori mi alabachori. Coloque por terra tudo que tem te impedido. Coloca por terra o pecado. Repai alabachori derebe halabachori. Coloca por terra o medo. Ele halabachori ravalabassori. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele alabachere de halabassuri derebe halabachori. Rani alabassuri derebe halabachori robodoro bocoro mandalalabassuri. Derebe halabachori robi alabalabassuri de halabachori. Espírito Santo de Deus,
Eu quero que você erga a sua mão direita. Eu sinto que há uma unção profética liberada sobre nós nessa hora. Presta atenção. Olhe para mim. O Senhor me mostra que existem irmãos aqui no nosso meio que têm vivido num ciclo vicioso do inferno, de pecado. Outros têm vivido num ciclo de medo. Nada, você não consegue romper com nada por conta do medo. Ele ralava choro do sonho. O Senhor me diz ainda que existem alguns aqui no nosso meio que têm se contaminado com o mundo. O que é o mundo? É a forma como que o mundo enxerga as coisas. O brilho pelo mundo tem tomado teu coração. E o Senhor quer tirar o brilho do mundo hoje e colocar o brilho de volta pelas coisas dele. Eu queria que nessa hora, se você entende e discerne isso, eu quero que você procure seu discipulador, algum irmão que você tenha referência, que você peça para ele: irmão, ora por mim, eu preciso romper com isso. Faça isso. Vá para o irmão. Irmão, me ajuda. Me ajuda a romper. Me ajuda. Rompe com a soberba. O Senhor me diz que existem irmãos que estão com coisas escondidas. Existem irmãos que estão com pecado escondido. O Senhor está te dando essa oportunidade para você renovar, para você parar e para você romper. Caso contrário, escuta o que eu estou te falando, o Senhor vai expor. Porque o Senhor te chamou para edificar a obra dele nesses dias. Não permita que o seu coração seja roubado. Procure o irmão, ore nessa hora. Você não sente liberdade para isso? Vai alguém mais maduro, um dos pastores. Faça isso. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo Deus, vem com teu fogo, Senhor, vem com teu fogo, Senhor, no fogo de Deus. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa
deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Pega suas mãos e declara isso. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa a glória cair. Pega as suas mãos e diga assim: Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposto a pagar o preço para que a tua obra, para que o teu projeto prospere nos bairros aonde as nossas igrejas estão e aonde eu estou. Eu vou prosperar, porque eu pagarei o preço que tiver a ser pago, para que a glória do Senhor mude a vida de pessoas. Amém? Amém? Será que você pode erguer a sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor? Assim, Senhor, envia-me a mim. Aleluia! Glória a Deus.